seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cafezinho com a Agência. Aqui nesse programa semanal, todo sábado, às 8 horas da manhã, eu convido um palestrante que preencheu o formulário e se aplicou para receber uma consultoria de 1 hora aqui comigo sobre como decolar na carreira de palestrante corporativo. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras e hoje o palestrante que eu vou ter o prazer de receber e de tomar um cafezinho aqui com ele nesse sábado, dia 16/1, é o Jader Lapa. Como é que você tá? Bom dia, meu irmão. Cafezinho. Boa, Jader, maravilha, cafezinho, né? A minha tem o logo da Motiva. Ah, que bacana, que bacana. E aí, tudo certo por aí, Jader? Tudo ótimo, meu irmão. Graças a Deus. E contigo? Maravilha, por aqui tudo certo também. E, cara, vamos lá. Nessa próxima 1 hora eu quero te ajudar a destravar tudo que esteja te travando aí para entrar no mercado de palestras corporativas. Mas antes disso, eu preciso entender qual que é o seu cenário, né? Que nem o médico, não dá para passar o remédio sem entender qual é a dor do paciente. Então, para entender, eu já queria começar fazendo umas perguntas aqui para você. E a primeira pergunta é a seguinte: por que você quer ser um palestrante corporativo? Então, irmão, isso começou em 2012, esse projeto. Até então, eu queria ser consultor do Sebrae, ser especialista, ser facilitador do Empretec, é um programa da ONU, o Sebrae que representa ele aqui no Brasil. Isso tudo começou. Eu comecei a estudar, me aperfeiçoar, e aí comecei a palestrar. E aí foi tomando gosto, e hoje confesso que é um caminho que eu quero focar bastante agora em 2021. Maravilha. Você vê que eu vou ficar olhando para baixo aqui, mas é porque eu estou anotando algumas informações. Somos dois. Isso aí. Bom, beleza. Mas você tem algum porquê especificamente o mercado de palestras corporativas? Cara, assim, eu comecei a palestrar e todo mundo começou a elogiar muito as minhas palestras. E aí não teve uma justificativa por começar, sim por dar continuidade do projeto, e todo mundo está gostando, e acabei, igual eu falei, tomando gosto também. Beleza. Então, você não tem preferência por fazer palestras para empresas, para Sebrae, para prefeitura, o que vier, estamos aí. Para mim tudo faz. Sendo bacana aí, passando mensagem bacana. Fechou. Segunda pergunta que eu quero saber, antes da gente começar a te passar algumas respostas, é: o que você já tentou para alcançar esse sonho de embarcar no mercado de palestras? Eu não sei se você já é um palestrante de profissão ou se você tem alguma outra profissão e trabalha as palestras em paralelo. Como é a sua situação hoje e o que você já tentou para tornar essa profissão de palestrante a sua profissão principal? Então, eu acho que um dos gargalos é esse, que eu sempre deixo a palestra em segundo plano, e aí eu faço outras coisas, como eu sou consultor do Sebrae e também tenho minhas empresas, e aí fica em segundo plano. Quando aparece uma palestra, eu vou lá e faço. Quando tem um material diferente, um estudo. Eu escrevi também 2 livros, e dali, quando você acaba de lançar um livro, aparece bastante demanda, um assunto novo no mercado. Mas eu nunca devo estar focado, eu acho que é um dos grandes gargalos, sabe? Então você divide aí a carreira como palestrante e como consultor do Sebrae, né? Eu também tenho loja de lingerie, irmão. Eu faço evento também. Aí o tempo é bem difícil. Imagino, deve ser mesmo. Bom, vamos lá, mais uma curiosidade. Qual que é a sua maior dificuldade hoje que te impede de superar esse gargalo que você falou? Eu preciso focar aqui na minha carreira como palestrante, só que... O que é esse só que para você? Então, primeiro já era focar, que eu não estava focando. O que eu acho que é o grande gargalo não é a falta de tempo, que é o que agora estou destinando parte do meu dia já para estudar, para entender mais como é que funciona esse mercado, entendeu? Então, todo dia eu tiro 2 horinhas de segunda a sexta para especializar nisso daí. Maravilha. E teve algum momento em que você já tentou, assim, dar esse foco que você acha que é o seu maior gargalo hoje, mas não conseguiu? Ou essa é a primeira vez que você está voltando sua atenção para esse assunto? Eu já tentei, mas não, assim, eu falei assim, vou dar uma atenção, sendo muito sincero, e ali acabei não dando atenção. Agora sim, agora
é com foco, com comprometimento. Maravilha. E a última pergunta é a seguinte: você já fez algum curso para entrar nesse mercado de palestras para conseguir, sei lá, se você já achou que era necessário fazer um curso para você conseguir ter resultado nesse mercado? Então, duas coisas. Uma, eu acompanho tuas lives sempre tomando café mesmo de manhã. Outra, eu quase fiz da outra vez que você fez aquela MBA lá. Eu acho que agora estou precisando fazer, chegou o momento. Então, respondendo a tua pergunta, não, nunca fiz um curso para isso. Fechou. Tá bom, agora eu já tenho algumas respostas aqui para tentar te ajudar. Bom, eu vou te passar aqui alguns direcionamentos, Jader, e aí conforme a gente for falando, você pode ir me interrompendo, fazendo outras perguntas, conforme for indo o rumo da conversa, a gente vai conversando, tá? Tá. Primeira coisa, eu sempre falo para todo palestrante que ele precisa focar nas empresas. Então, uma primeira resposta que ficou meio latente aqui quando você falou para mim, que eu fiquei meio preocupado, foi essa resposta tanto faz em relação ao seu cliente, aos clientes que contratariam a sua palestra. Porque, por exemplo, você falou que tem uma loja de lingerie, né? Tem. Quem é o cliente da sua loja? A pessoa está lá gravada, vem uma mulher de 35 a 40 anos, que trabalha, já é um pouco independente, que pensa na qualidade do produto. Caraca, aí, ó, você falou só que é mulher, você descreveu várias características. Isso aí é claro, cliente, Exatamente, Jader. Então, a mesma coisa que acontece com o seu cliente dessa sua loja de lingerie, e como você também é consultor do Sebrae, você tem uma clareza muito grande dessa necessidade de entender quem é o seu cliente para poder vender para ele. Da mesma forma, funciona no mercado de palestras. É necessário, apesar de... E eu entendo esse tanto faz que você falou aqui, não é desleixo, eu entendo que isso daqui é meio óbvia essa resposta, mas apesar de ser óbvia, é necessário também que você tenha um cliente principal no mercado de palestras. Porque cada tipo de contratante, existem 7 tipos de contratante no mercado de palestras, cada tipo de contratante tem um comportamento diferente e tem um hábito de consumo de palestras e de budget, disponibilização de budget para pagamento de palestras diferentes. E se você foca em todo mundo, você acaba não passando... não espelhando para o cliente principal, que no caso eu digo que são as empresas, que você é um palestrante corporativo. Uhum. E qual que é o grande problema disso? Por exemplo, o Sebrae hoje é o maior contratante de palestras do Brasil. Olha só, parece contraditório. Apesar de eu estar falando para você focar em empresas, o Sebrae é o maior contratante de palestras do Brasil. Mas eu não sei o quanto você está por dentro disso. O processo burocrático para a contratação de uma palestra do Sebrae é complicado, por causa da licitação, né? Muito. Você sabe do que eu estou falando. Sim. Quando você vai contratar a gente aqui para fechar com o palestrante, já é complicado fechar com o Sebrae, porque tem o processo de concorrência, então tem tantos dias para eles verificarem todas as propostas que foram enviadas para eles, escolherem o palestrante. Depois que a gente fecha com o Sebrae, a complicação aumenta mais ainda, porque tem todo o fechamento ali da licitação, como é que chama? Contas. Prestação de contas, levantamento de... como é que chama? Declaração negativas de débito, né? Sim, certidões negativas. Certidões negativas, exatamente. Então tem um monte de documento que cansa. Agora, quando é empresa, olha só, a empresa é muito fácil fazer, a Nath colocou aqui nos comentários, CND, ela que faz toda essa parte do administrativo aqui da motivação. Mas, ao contrário do Sebrae, apesar dele ser o maior contratante de palestras do Brasil, as empresas, elas costumam pagar mais pelos palestrantes e elas demandam menos energia do palestrante para o fechamento de uma palestra. Uhum. Então, e até tempo, Lucas? Tempo e energia. Uhum. E elas pagam bem por um palestrante. Em média, as empresas pagam 20 mil por um palestrante. Uhum. O processo de licitação, por exemplo, do Sebrae, eu acredito, né, me corrija aí se eu estiver errado, já que você está aí dentro do Sebrae, o processo de licitação serve para você fazer bom uso do dinheiro público, certo? Exatamente.
Então, justamente porque você quer contratar o melhor produto com o menor preço possível. É, Ou e seja, é contraditório isso, né? A gente então, tem um problema interno disso. então, se você é um palestrante e você visa como seu cliente principal o Sebrae, você está entrando no mercado inevitavelmente de commodity com a concorrência altíssima e com alto grau, um alto nível de energia que você vai precisar colocar para poder dar certo naquele mercado. Olha como é complicado até explicar isso daqui. Só para explicar como é que funciona. Imagina funcionando. Então, aqui eu já quero te deixar claro, Jader, o seu cliente principal são as empresas. E tem outros vídeos lá no YouTube que, se você quiser, depois eu posso te enviar, em que eu falo sobre as características desses outros 6 contratantes de palestras, além do Sistema S, e por que a empresa é o melhor contratante. Não sei se você já assistiu esse vídeo, mas para não... Oi? Esse ainda não assisti, já assisti alguns, desse ainda não assisti. Tá, eu vou te mandar depois esse vídeo para você dar uma assistida, mas para a gente não perder o tempo de conversa aqui, empresa, foca nas empresas. E aí, quando você foca nas empresas, Jader, você começa a espelhar, assim como você faz lá na sua loja de lingerie, que eu aposto que a fachada da loja, a comunicação, o marketing da loja, ele é voltado para mulheres a partir de 35 anos, né, se eu não me engano, que você falou. Então, toda a sua comunicação como palestrante também vai ser voltada para o corporativo, vai ser voltada para empresas. Ou seja, o seu Media Kit, o seu site, o seu e-mail marketing, todo esse material ele vai ter uma cara corporativa, não uma cara de Sistema S, não uma cara de prefeitura, não uma cara de escolas e universidades. Veja bem, eu não estou falando que você não tem que fechar palestras com o Sebrae, com a prefeitura, com a escola e com a universidade. O que eu estou falando é que o seu marketing vai ser voltado para vender para a empresa. O que vier é lucro, mas o seu foco deve estar na empresa. Até aqui tudo bem? Tudo ótimo, já fazendo meus gráficos aqui. Maravilha, se tiver alguma pergunta você pode me interromper, tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. Primeira coisa, o seu foco, próxima vez que alguém te perguntar, você quer palestrar para quem? Para a empresa. Beleza. Sem dúvida, é na lata, tá? E a partir daí a gente começa a desencadear uma série de outros temas. Por exemplo, quanto que eu vou cobrar, com quem eu vou entrar em contato, quem eu vou prospectar. Deixa esses pontos em stand-by para a gente ver, para eu ver a resposta das suas outras perguntas aqui, ver se tem alguma coisa que eu preciso te passar antes. Tá ótimo. Bom, outra coisa que você respondeu aqui, você falou que sempre um dos seus maiores gargalos é sempre deixar a palestra em segundo plano, né? A carreira de palestrante em segundo plano. Eu não vou falar para você que é necessário que você se dedique 100% para essa carreira como palestrante nesse momento. Simplesmente porque você precisa, antes de entrar em contato com essas empresas que a gente já definiu que é o seu cliente principal, você precisa criar um posicionamento único para você. Isso é extremamente necessário. E eu acredito que essas 2 horas por dia que você está separando hoje para fazer esses estudos aí na sua carreira como palestrante são necessárias, são fundamentais. Suficientes para que você crie, estude, levante as possibilidades e crie esse seu posicionamento único. Por quê? Porque você só vai entrar em contato com as empresas e você só vai criar o seu marketing como palestrante, a sua comunicação como palestrante, depois que você criar o seu posicionamento único. Entendeu? Fazer uma pergunta, Lucas. O posicionamento único com propósito, o que eles têm de relação? Ele tem toda a relação, porque o posicionamento único ele surge do seu propósito. Isso era uma pergunta que eu ia até te fazer agora. Qual que é o tema de palestra que você fala? Comportamento, geralmente comportamento empreendedor, né? Eu tenho um livro que ele se chama Você Ser o Maior Adversário, Você Ser o Maior Aliado. Por quase 2 anos eu fiquei vendo as pessoas e vi o que aprisionava eles,
e também viu que libertava. Aí uma vez eu estava palestrando, falando que a luta já começa durante o dia, o cara levantar da cama, e naquele momento, depois de um tempo, eu ouvi uma história dos lobos, não sei se você já conhece, do lobo negro e um lobo branco. Ah, E conheço. tem os lobos dentro da pessoa e a luta quem vence, quem Muito boa essa história. Então a ideia foi dar vários splashzinhos nos livros e de maneira assim, porque eu, como estudo muito, estudo várias coisas, tem hora que eu uso Buda, tem hora que eu uso música, tem hora que eu uso desenho animado Legal. e entrega isso. É um livro, ele não tem um aqui, mas tem no carro. Ele fica assim, aí você vira, fica de cabeça para baixo com o outro logo, sabe? Caraca, que legal. Então, sempre, aí estava indo muito para esse campo de comportamento, sabe, empreendedor? Entendi. Então, se eu perguntar que tipo de palestrante você diria para mim que é um palestrante de comportamento empreendedor? É. Olha a importância da gente definir um cliente, do palestrante definir um cliente para ele focar. Quando você me fala que é um palestrante de comportamento empreendedor e a gente define que o seu cliente principal são as empresas, a gente já vê uma necessidade aqui em trocar ou modelar o tema da sua palestra. O empreendedor, né? Exatamente. Eu te acompanhei nisso, te acompanhei. Exatamente. Para você ter ideia, quando eu falo com a empresa e surgir um palestrante de empreendedorismo, apesar de você, principalmente que é consultor do Sebrae, saber que empreendedorismo é essencial dentro das empresas, o gerente de RH, que é o cara que contrata o palestrante, ele não vê dessa forma. Ele acha que o cara vai sair da empresa e abrir uma outra empresa. Te ouvi falando isso, se eu não me engano, foi na quinta agora. Exatamente, essa semana eu falei sobre isso. Mas já acendeu a lâmpada lá para ajustar isso. Boa, você já sacou. Então, só que eu não acho que você precisa sair da sua especialidade. Eu simplesmente acredito que você precisa modelar, por exemplo, para intraempreendedorismo, como eu falei, né, lá nessa live também. Então, olha a importância, Jader, da gente definir o nosso cliente principal para poder identificar o que oferecer para ele. Imagina se você fosse oferecer lingerie para homem, não faz sentido. A mesma coisa, se você oferecer coisas que as empresas não estão procurando, a possibilidade é que você não vai ser contratado, né? A sua palestra não vai ser contratada. E o que isso tem a ver com essa questão do propósito e do posicionamento único? O propósito, o posicionamento único, ele parte dos temas da sua palestra, do seu propósito e também das suas experiências de vida. O que é o posicionamento único, Jader? O posicionamento único é o que torna o Jader diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre comportamento empreendedor. E você sabe que tem um monte que fala sobre isso, né, Jader? Tem um monte de palestrante que fala sobre comportamento empreendedor. E o grande problema é que mesmo tendo um monte de palestrante que fala sobre esse tema, continuam entrando mais palestrantes falando sobre esse tema. Então, quando a empresa, por exemplo, vamos supor que a empresa contrata os palestrantes desse tema, quando a empresa recebe, quando o gerente de RH abre o e-mail dele lá, tem um palestrante enviando um Media Kit oferecendo a palestra de, sei lá, empreendedorismo dele. No outro dia, ou na mesma semana, vai chegar lá um outro palestrante oferecendo o mesmo tema. E quando eu vejo uma alta oferta desse tema, os palestrantes que falam sobre esse tema acabam caindo numa caixinha mental minha do commodity. Consegue entender? É igual. Automaticamente, o preço da sua palestra, a sua percepção de valor e o preço da sua palestra já vai lá no chão, porque tem muita oferta do que você está oferecendo. É a ideia da commodity, né? Quando tem muita oferta, quando a oferta é maior que a demanda, o preço abaixa e você se torna um produto comum. O que o posicionamento único faz? Ele te descola do comum. Exatamente isso, ele te descola do comum. Então, por exemplo, ontem eu estava comentando na live de ontem uma aluna nossa do MBA do palestrante, que é a Ju. Ela palestra com... Você ouviu? Eu acho que eu vi que tem um pé assim no Media Kit dela, é essa ou não? Não, acho que não é esse não. Eu não me lembro de ter um pé no Media Kit dela. Então, a Ju, ela é cadeirante. E ela palestra com o marido dela, né? Não. Ela palestra com o marido dela. E é a Juliana Guilherme, né? Ela faz uma palestra de motivação e de superação.
Olha como é comum. Quantos outros palestrantes têm de motivação e de superação? Só que o posicionamento dela é o seguinte, olha como o tema ele está totalmente entrelaçado com as suas experiências de vida. Quando você entrelaça isso, você conquista um posicionamento único. Fica mais fácil encontrar um posicionamento único. A Ju é palestrante de motivação e superação. E aí a gente foi buscar na vida dela ali algumas experiências de vida, algumas características para poder criar um posicionamento. E ela é cadeirante. Apesar de ser cadeirante, o marido dela, o Guilherme, criou uma cadeira específica para ela subir montanha. Então, ela é uma cadeirante que sobe montanhas. Aí o negócio já vai começando a ficar diferente. Além disso, ela é a primeira cadeirante do mundo a subir uma montanha de mais de 60 mil metros. Foi lá no Chile, se eu não me engano. Uma montanha que, inclusive, gerou um documentário. Você vê lá o documentário dela, ela está subindo uma montanha com a cadeira enterrada na neve. É complicado. Que bacana. Então, a gente chegou no posicionamento que foi o seguinte. Ela fala o seguinte nas apresentações dela. Eu sou a Juliana e mesmo numa cadeira de rodas eu subo montanhas. E eu quero te ensinar como subir as suas montanhas metafóricas. Muito bacana. Olha isso, Jader. Quando você coloca essa mulher aqui na comparação com um palestrante que fala que é palestrante de motivação, qual que é mais forte? Não tenha dúvida, né? Eu já fiquei abismado aqui só ouvindo e eu só em segundos. Olha o efeito que o palestrante precisa causar, Jader, é o reverso dessa explicação que eu acabei de te dar. Porque eu contei a história da Ju e no final falei o posicionamento dela. O que o palestrante precisa fazer é inverter isso. Primeiro ele vai falar o posicionamento para um possível cliente. E esse posicionamento vai chamar tanto a atenção que o cara vai falar, tá bom, me fala mais sobre isso. Aí você vai falar dessa sua história. Eu tenho caminhado bastante, porque assim, eu estava te falando do livro, ele mostra a dor, né? Ele não está mostrando depois a solução. E o outro livro que eu estou escrevendo, ele estava muito indo para esse caminho aí. E na hora que você estava falando dela, eu estava pensando nisso mesmo, de dominar os logos, alguma coisa assim, para se dessa diferenciada, sabe? Exatamente. Então você tem um repertório gigantesco de possibilidades para criar um posicionamento único. E aí, como criar um posicionamento único? Você, primeiro, precisa ter uma especialidade estabelecida. Qual que é a sua especialidade? Comportamento empreendedor. Dentro de comportamento empreendedor, tem vários tópicos que podem ser interessantes para você se aprofundar dentro do mundo corporativo. Vários tópicos menos assustadores do que empreendedorismo, que como a gente falou, é assustador para uma empresa. Só que esse tema é importante para uma empresa. Ou seja, tem um mar azul aí dentro desse tema para você explorar e oferecer para a empresa. Só que você não deve simplesmente pegar um desses temas, um desses tópicos e sair oferecendo para a empresa. Você precisa unir um desses tópicos com a sua experiência de vida, assim como a Juliana uniu a especialidade dela de montanhista com a questão da motivação. E quando você fizer isso, Jader, você vai descolar de uma vez por todas de todos os outros palestrantes que falam sobre comportamento empreendedor. Faz sentido? Faz. Fechou um ciclo bem bacana aqui. Aí que está a questão. Isso que tem que ser o seu campo de estudo nos próximos dias, nessas próximas 2 horinhas por dia que você está estudando aí para entrar no mercado de palestras agora corporativo. Não é mercado de palestras, é corporativo. Então, é isso que você vai estudar, vai se aprofundar, vai mergulhar aí de corpo e alma para tentar desencadear, descolar em uma frase que palestrante é o Jader. Então, em uma frase, você precisa explicar para uma empresa. É a primeira frase que vai na primeira página do seu Media Kit. A primeira página do seu Media Kit, imagina, vai ter só a sua foto, vai ter o seu nome e essa frase embaixo. Essa frase é o que vai me fazer querer ver a segunda página do seu Media Kit. E o posicionamento único é tão importante, Jader, que a sua foto que vai estar lá na primeira página do seu Media Kit, ela vai ser uma foto que vai ser tirada para espelhar o seu posicionamento.
Então, por exemplo, a Juliana, ela tem esse posicionamento que eu acabei de te falar. Ela não pode tirar uma foto de cadeira de rodas na cadeira da sala, na sala da casa dela. Aham. Tem nada a ver. Sentadinha no ar-condicionado, ela tem que... Ela tem que estar em cima de uma montanha e tirar uma foto lá, na montanha. Entendeu? Porque faz parte do posicionamento dela. As suas fotos, elas precisam, toda foto que for relacionada à sua comunicação com o palestrante precisa estar alinhada com o seu posicionamento. Todo texto que você vai colocar no seu e-mail marketing, no seu site, no seu Media Kit, precisa estar alinhado com o seu posicionamento. Todo vídeo que você vai gerar nas suas redes sociais precisa estar alinhado com o seu posicionamento. Tudo vai ser gerado a partir do seu posicionamento. Então, nosso plano de ação hoje é fazer o seguinte: nessas suas 2 horinhas por dia, e você deve ser um cara de metas, então coloca uma meta aí para você encontrar esse posicionamento único, sei lá, até o final de janeiro, final de fevereiro. Então, todos os dias você vai estudar ali 2 horinhas por dia, tentando se aprofundar, unir as suas especialidades, os tópicos dentro do comportamento empreendedor, com as suas experiências de vida para tentar encontrar um posicionamento único. E depois de fizer isso, depois de bater a sua meta, você vai começar a aumentar a quantidade de tempo que você dedica para a sua carreira como palestrante. Porque você vai começar a comunicar esse posicionamento único para as empresas. Uhum. Então, você vai começar a se apresentar para as empresas, enviando o seu Media Kit. E o Media Kit, o primeiro e-mail de apresentação com o Media Kit que você envia para uma empresa, não é para vender a sua palestra, tá? Você não tenta vender a sua palestra de cara. Você abre o Media Kit, essa apresentação serve para você abrir um relacionamento com o seu cliente. Quer dizer, com o seu possível cliente. Você quer se relacionar com esse cara durante um período de tempo, para que quando ele precise de um palestrante, essas pequenas transformações, esses relacionamentos que você gerou com ele, gerem valor o suficiente para que ele cogite te contratar a sua palestra. O caos é lembrança também, não são você começa um relacionamento agora, o cara vai contratar em novembro, acaba esquecendo, né? Exatamente, é isso. Só que tudo isso só vai... O posicionamento único torna esses pequenos contatos, esses pequenos encontros mais forte ainda do que tornaria o de um palestrante que não tem um posicionamento, que está oferecendo algo que todo mundo está oferecendo também. Diferencial que você está falando fora da curva, né? Exato. É isso. Então, a mensagem principal para você hoje, Jader, é, primeiro, o seu foco são empresas. E segundo, crie um posicionamento único utilizando a sua especialidade, comportamento empreendedor, com as suas experiências de vida. Então, o que torna o Jader um palestrante diferente de todos os outros palestrantes que falam sobre comportamento empreendedor? Faz uma lista desses pontos e tenta conectar esses pontos com esses tópicos do comportamento empreendedor. Vai levantando possibilidades. Pode ir me mandando aí as opções que você achou no direct do Instagram, que eu vou tentando te ajudar também. Vai me mandando aí possibilidades que a gente encontra isso daí. Temos essa bola junto aí. Exatamente. Basicamente, o principal para você é isso. Não tenho o que ficar falando muito aqui, porque esse é o trabalho principal que você precisa fazer acontecer. Dentro disso, você tem alguma dúvida? Não, já saí com um monte de tarefa aqui. Acho que já estou na 4ª ou 5ª folha já. Caraca! Bom, vamos lá, então vamos tentar se aprofundar, porque a gente tem mais meia hora. Se você quiser, né, se você tiver alguma pergunta, a gente pode se aprofundar nesse... Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. E assim, como que eu vejo muitas das coisas? Por exemplo, às vezes eu vejo que isso é uma especialidade. Então, é mais fácil você ter uma agência que vai fazer essas coisas ou o próprio palestrante? Ou você acha que um conjunto? Não sei, resposta é contigo. Ótima pergunta. Cara, nenhuma agência vai fazer melhor que você. Bacana. Além disso, nenhuma agência, você diz agência de palestras? Não, uma agência de marketing, alguma coisa assim, não sei. Tá bom, então vamos lá. Primeira coisa, agência de marketing. Nenhuma agência vai fazer melhor que você. Segunda coisa, agência de palestras. Nenhuma agência de palestras vai se disponibilizar a ter esse trabalho que eu estou te passando, porque esse é um trabalho que não é fácil. Isso daí demanda tempo, demanda esforço, você vai precisar levantar possibilidades,
você vai precisar colocar uma exaustão em cima dessas possibilidades para fazer combinações. Nenhuma agência de palestras vai estar disposta a fazer isso, porque eles já têm, a agência de palestras já tem muitos palestrantes que despertam muito interesse nas empresas. O que a agência quer? Já oferecer esses palestrantes que já despertam interesse, que ela sabe que é mais fácil fechar com esses caras. E a agência precisa fechar para ganhar dinheiro. Ou seja, eu vou fechar um cara que já tem possibilidade alta de fechar para eu não perder possibilidade de perder dinheiro. Entendeu? Então, por esse motivo, a agência ela dificilmente vai se dispor a fazer esse trabalho para você. Agora, a agência de marketing, eu acho que não vai fazer um trabalho tão bom quanto você, porque a agência de marketing, imagina, para ela faturar, para ela monetizar, ela precisa de vários clientes. É exatamente por esse motivo dela ter vários clientes que ela consegue passar um preço mais baixo, um pacote ali com preço mais baixo individualmente para esses clientes. Então acaba sendo um trabalho personalizado demais, que às vezes uma especialidade fica oneroso, é isso? Querendo falar para eles? Eu acredito que as agências, elas, para conseguir entregar esse trabalho, já que elas têm muitos clientes, para conseguir entregar esse pacote que ela vendeu para você, ela acaba automatizando, ela acaba criando um processo de criação, entendeu? Então, ela tem um processo de criação de posts para o Jader e tem um processo de criação de posts para um outro palestrante que fala sobre o mesmo tema que o Jader. Os seus posts, por exemplo, vão ser muito parecidos com o post desse outro palestrante. E se já você quer se diferenciar no mercado de palestras, não dá para você ficar criando coisas parecidas com outros palestrantes. O que não pode ter é justamente isso, né? Você tem que ser diferente de qualquer outro palestrante. E eu não sei se uma agência de marketing está disposta a fazer isso. Se você encontrar uma que está disposta a fazer isso, pode ser uma boa. Mas eu estou falando por experiência pessoal. Eu já tive experiências em contratando agências de marketing, agência de publicidade. E não se engane, a agência de palestras ela também é uma commodity. Assim como os palestrantes que falam sobre temas comuns, a agência de palestras também é commodity, porque existem vários concorrentes meus. Quando eu contrato uma agência de marketing para fazer postagens nas minhas redes sociais, eu percebi que esses caras ficavam fazendo postagem padrão, ficavam criando e-book básico, entendeu? Então, eu pagava 3 mil, 5 mil reais para uma agência de marketing fazer trabalho básico. Eu estava queimando dinheiro e vendo que esse dinheiro não estava gerando. Um Ctrl-C, um Ctrl-V, né? Exatamente, não estava gerando resultado. Então, por experiência própria, eu digo para você que se você quiser alcançar o resultado rápido, vale a pena você mesmo fazer. Tá, bacana. Beleza? Cara, posso te aproveitar e fazer uma outra pergunta? Manda bala. Eu vejo muito assim, tem hora que, agora falando um pouco desse lado do escritor, aí você vê aqui que vincula. Eu acho que tem hora que a gente senta para escrever e vai escrevendo o que está passando naquele momento. E às vezes a gente esquece também de comunicar o que a gente é, isso que você está falando do nosso diferencial. Tu acha que existe alguma coisa dentro da gente que escreve que ainda está guardado e a gente não sabe tirar para botar na palestra? Ou não? A gente são momentos diferentes, a gente tem que saber separar, saber escrever o que está alinhado ali. Consegui me fazer entender? Para entender melhor essa pergunta, me diz aí, por que você está perguntando ela? Porque assim, quando a gente escreve, você acaba escrevendo um momento da sua vida, uma experiência ou algo que você estudou. Quando você estuda, você tem um campo focal muito maior. Agora, quando você escreve da sua pessoa, da sua vivência, é uma pessoa em 7 bilhões. Às vezes o cara, por exemplo, pode estar passando por um momento triste ou um momento alegre, o mundo fica negro, fica branco. E esse equilíbrio é dentro dele, né? Essa imagem é dentro dele. E aí a comunicação, que eu estou falando, a comunicação de palestra, às vezes pode estar distante do que você escreve. Aí vem a pergunta. Você acha que qual seria o fundamental? O que você escreve ou a palestra? Eu acho que não tem muita separação. O que você escreve e a sua palestra são apenas veículos da mensagem que você quer entregar.
Entendi. Então, no final das contas, você tem uma mensagem a entregar. Você vai criar o seu posicionamento único e esse posicionamento único vai dizer para que você veio no mercado de palestras. O livro que surge desse posicionamento, uma palestra que surge desse posicionamento, são apenas formas de transmitir essa mensagem. Então, eu acredito que se tem algo dentro de você que você ainda não descobriu, como você falou, para poder colocar numa mensagem, numa palestra, por exemplo, eu acho que é muito mais questão de você mergulhar dentro de você e tentar encontrar, responder essas perguntas, para depois transmitir isso por meio de uma palestra, por meio de um livro, do que se perguntar se o negócio está dentro da palestra ou está dentro do livro. Eu respondi Entendi. ou não entendi direito? Não, entendi. É porque eu estava até usando a menina como exemplo. Como que ela primeiro vai subir a montanha e depois que começou a acontecer de escrever o livro e a palestra. Consegue entender? Entendi. Bom, É o estilo de vida, né? Traduzindo isso, o propósito dela. Então, de repente, ainda alinhar esse propósito aí, né? Essa sua dúvida, ela é comum para o momento que você está, porque você ainda não mergulhou nas possibilidades de posicionamento. Então, eu vejo como comum essa questão de tipo, caraca, será que eu vou conseguir alcançar o meu posicionamento único? Ou será que eu vou precisar viver algumas coisas ainda para poder encaixar em um posicionamento único? Eu acredito, com certeza, Jada, que você já viveu várias coisas que podem ser criados posicionamentos incríveis. Não precisa viver algo mais. É só você mergulhar no que você já viveu e combinar isso com as possibilidades com as possibilidades dentro da sua especialidade. Eu não acho que você precisa viver algo mais. Eu acho que você precisa recapitular, rever o que você já viveu e criar essas combinações. E conforme você for vivendo outras experiências, como você já vai estar mentalmente treinado, se você vê que aquilo se encaixa melhor, manda bala e encaixa isso daí em um novo posicionamento único. Você vai ter algo que você vai estar sempre criando. Perfeito. Melhorando, né? Perfeito. O objetivo final, na verdade, precisa estar sempre no seu cliente principal. Quem é o cliente principal? Empresas? As empresas são seu cliente principal. Quando você alcançar o seu posicionamento único, olha para ele e fala, isso daqui ajuda as empresas? E aí, te dando um direcionamento também, não sei se isso vai conseguir, se você vai conseguir fazer proveito disso, isso vai te ajudar quando você estiver desmembrando aí um posicionamento único. Os 6 temas de palestras mais contratados pelas empresas, você já viu falando em algum momento? Já vi, eu anotei em algum lugar, agora não vou lembrar os 6 de cabeça. Mas manda aí. Motivação, vendas, trabalho em equipe, liderança, política e economia. Motivação, vendas, trabalho em equipe, liderança, política e economia. Talvez você consiga atrelar esses temas também, ou subtemas dentro desses temas, você consiga encontrar esses caras aí dentro do contexto do comportamento empreendedor. E se você conseguir encaixar, são possibilidades de palestras que as empresas procuram de uma forma massiva. Entendeu? Então, é uma coisa que pode te ajudar também. Motivação e liderança, acho que são 2 áreas bacanas, né? Porque as outras, vendas, política e economia, já não é minha praia. Boa. Mais alguma pergunta? Só isso, irmão. Acho que eu anotei, a gente foi sanando durante a conversa. E só essas. Maravilha, então. Espero que tenha sido de valor essa nossa conversa, já. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a clarear algumas ideias. É uma ousadia, né? Tentar ajudar um consultor do Sebrae, você que ajuda muita gente ali dentro do âmbito do empreendedorismo dentro do Sebrae. Acredito que muita gente já tenha destravado aí dentro da questão do empreendedorismo com a sua ajuda. Mas eu espero que as minhas experiências aqui no mundo das palestras corporativas tenha te ajudado a clarear algumas coisas aí dentro desse tema que você está procurando. Irmão, ajudou demais, obrigado mesmo. E assim, não é porque a gente é consultor, não quer dizer que a gente conhece. Você é um especialista,
acompanho seu trabalho sempre, igual um dia a gente estava falando, eu vou tomando café, é porque como é que é a minha rotina, como é que é as 2 horas, falando rapidamente, eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, aí eu vou nadar, é a hora que eu começo a pensar, aí eu chego em casa, faço café e fico te ouvindo depois de estar ruminando ali, ruminando uma maneira positiva de Sim. falar, e chego em casa e acaba fechando, tem me ajudado bastante, anotei várias coisas aqui, só tenho a agradecer, desejar para você e a sua família também um ótimo ano novo e que seja um ano novo realmente novo, com boas notícias, com boas sortes para você e para todos aí. Para todos nós, esse 2021 vai ser o melhor ano da história do mercado de palestras. Vamos arrebentar esse ano, Jada. Vai ser sim, Cara, irmão. feliz ano novo, feliz ano para você e para sua família aí também. E conta comigo, hein? Conta Você comigo nessa jornada das palestras corporativas. Vai me mandando mensagem aí no direct, vai compartilhando suas dúvidas, vai tudo que eu jogo aqui no meu Instagram, no meu YouTube, é para tentar ajudar vocês. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre qualquer coisa que eu compartilhar, ou qualquer dúvida que você tiver dentro aí da sua vivência no mercado de palestras, manda para mim. Conta você comigo também. Sabe que tem um soldado aqui no Rio de Janeiro, aqui em Angra. Se precisar, é só avisar, irmão. Pô, pode deixar que se eu precisar eu chamo mesmo, hein? Só avisar. Um abraço, Jader. Bom fim de semana. Fica com Deus. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.